Pode, viu? Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, professora. Tudo sim, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, professora. Bom dia. Meninos, eu disse para vocês que eu passaria a relação das médias das provas, mas eu não consegui terminar, tá? Eu comecei ontem, mas assim que eu concluir, hoje eu termino, porque eu não tenho aula em outro turno, só agora na parte da manhã, então hoje eu consigo terminar. Aí amanhã eu consigo passar a relação para vocês. Outro recadinho importante é que quem não me passou ainda aquelas atividades que eu tenho passado, tá no material dos slides, exercício resolvido, as atividades que a gente resolveu juntos. Não, passem tudo para o caderno e me mandem até semana que vem, que eu preciso para fechar a nota. O caderno tá valendo 2 pontos, tá? Então, quem não mandou, faça isso, por favor, tá bom? Depois eu vou passar a relação para vocês direitinho também, quem está em dia com essas atividades e quem não está. Se bem que quem já manda, eu já tenho anotado, você já sabe que você está em ordem, né? Quem não está, coloque em ordem para mim e mande para mim a fotinha até semana que vem. Tá bom? Para mim só falta mandar as fotos do caderno. Tá, então manda, porque eu preciso para dar a nota de vocês. Tá? O caderno vale 2 pontos, é necessário. Então, vamos Tá bom, lá. professora. Qualquer dúvida é só me perguntar lá no WhatsApp, tá? Que eu estou à disposição. Hoje, então, nós vamos continuar, né, com o nosso conteúdo de funções. Conteúdo de funções e vamos para as aplicações, entender um pouquinho da aplicação delas no nosso dia a dia, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, ela é tão comum no nosso dia a dia que nós nem notamos. Por exemplo, quando vocês fazem uma prova, um teste, vocês querem saber quanto que vocês vão tirar de média. A velocidade, quando você quer, até que a velocidade média de um automóvel em relação à duração de tempo da viagem não conta tanto. Mas dependendo do tempo que você tem para ir e vir, é necessário. Então, utiliza-se função para interpretar essas questões, tá? Ou uma coisa cotidiana, como você ir numa panificadora, comprar pão, uma certa quantidade de pães, e quanto você vai pagar por isso? Então, tudo isso se relaciona a funções, função afim, no caso, que é bem presente no nosso dia a dia. Então, olha só. Por exemplo, ó, a padaria da Ana, ela tem uma tabela de preços para facilitar a caixa na hora de receber. Então, a tabela dela funciona assim. A unidade, né, de cada pão é 20 centavos. Então, ela tem uma variação de números de pães, de quantidade. Na tabelinha dela tem uma variação de 1 a 5 pães e o valor por cada pão. Para montar essa tabelinha, o que ela fez? Ela relacionou, ó, o valor a ser pago do pão, tá? Então, ela colocou assim, ó, o preço para pagar ela chamou de Y, tá? O número de pães de X. Então, ela montou da seguinte forma: Y é igual 20 centavos vezes o X, tá bom? Então, ó, o número de pães
é o nosso x, multiplicado pelo valor da unidade, o resultado é o nosso y. Então, se eu comprar, por exemplo, 5 pães, eu vou pagar R$1. Se eu comprar 4 pães, de acordo com a tabela de preço da Ana, vou pagar 80 centavos. Se eu comprar 3 pães, vou pagar 60 centavos. Se eu comprar 2, vou pagar 40 centavos, tá? Um pão, 20 centavos. Então, pra vocês verem que tá bem no nosso dia a dia. Outro exemplo é esse daqui, ó. Que quantidade de tela é necessário para cercar um terreno quadrado de 5 metros de lado? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar x a medida do lado do terreno e a quantidade de tela necessária para cercá-lo vai ser igual ao perímetro desse terreno. Como ele é quadrado, o perímetro de um quadrado é a soma de todos os seus lados. Então, eu vou ter uma função de y igual a 4x, porque o quadrado tem 4 lados, tá? Então, como o x ele mede 5 metros, eu vou ter y igual a 4 vezes 5, então y é igual a 20. Então, pode-se concluir que precisa de 20 metros de tela para cercar todo o terreno, tá bom? Estão conseguindo acompanhar aí junto comigo? Estão compreendendo? Pergunta para vocês. Estão compreendendo, meninos? Sim, mais ou menos assim. Então, ó, definição de função afim nós vimos ontem, né? E temos visto esses dias. Nada mais é que f de x, que é igual a x mais b, todos são números reais, tá? Em que a é diferente de zero. A é diferente de zero, tá bom? Então, vamos continuar, prosseguir. Ops, passei demais. Então, o gráfico de uma função afim, ele é dado dentro do plano cartesiano, tá? E aí, dentro do plano cartesiano, nós temos aí ó, a abscissa, que é o x, e o eixo das ordenadas, que é o y. Eu tenho um ponto, esse ponto ele tem um par ordenado ou coordenadas, ó, abscissa A, ordenada B. Tá bom? Por que, gente, do plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é utilizado há muitos anos atrás, né? Ele foi utilizado por quase ele era popular, ficou popular por quase um século. E ele cedeu, né, o lugar para o raciocínio matemático de Newton, mas foi em grande parte da matemática de Descartes que ele foi mais utilizado. E aí, por fim, no século XVII, foi René Descartes que localizou os pontos dentro do plano cartesiano, por isso nós temos o gráfico do plano cartesiano como nós temos hoje. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma função, ó, y é igual a x mais 1. Como a gente viu ontem, eu disse para vocês, para montarmos um gráfico de uma função afim, nós precisamos atribuir valores para x. Um mínimo tem que ser 2 valores, senão não tem como a gente construir o gráfico. Então, nesse exemplo, a gente tem 3 valores para x, que é x, então, sempre vai ser o domínio da nossa função, que são todos os possíveis valores de números reais que x pode assumir. Nós vamos descobrir a imagem da função. A imagem da função é todos os resultados que eu vou obter, tá? Quando eu resolver essa função. E é os valores de y. Então, y é a nossa imagem da função, que também pertence aos números reais. Depois, então, ó, atribuo valores para x, encontro a imagem da função. Terceiro ponto, agora eu tenho meus pares ordenados, as coordenadas, agora eu posso partir para montar o gráfico. Então, no nosso exemplo aqui, ó, nessa função, a variação de valores para x está entre menos 1, 0 e 1. O que eu vou fazer? Atribuir valores para x, agora eu vou substituir na função. Como é x mais 1, então, quando x for menos 1, o y vai ser quanto? 0.
porque menos 1 com mais 1 é 0. Quando o x for 0, o y vai ser quanto? 1, porque 0 mais 1, 1. Quando o y for 1, o x é 2, porque 1 mais 1 é igual a 2. Então, agora eu posso montar o meu plano cartesiano, né? Meu gráfico dentro do plano cartesiano. Então, eu tenho aqui eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Nesse caso, esse gráfico está variando de acordo com os pares ordenados que eu tenho, ó. Menos 2, menos 1, 0 e 1, tá? Esse 2 aqui, gente, ó, tá aqui no terceiro quadrante, é negativo para x, tá? Tá faltando só um menos 2 aqui. E depois, aqui no primeiro quadrante, eu tenho o x positivo, tá? Então, ó, antes do 0 é x negativo, depois do 0, x positivo. Na vertical, antes do 0, eu tenho y negativo, tá? Antes do 0, na verdade, tá aqui, ó. Antes do 0, subindo, eu tenho y positivo, depois do 0 aqui descendo, eu tenho y negativo. Então, vamos lá. Menos 1 para x, 0 para y. Se é menos 1 para x e 0 para y, o nosso primeiro ponto vai estar em cima do eixo das abscissas, tá bem aqui. 0 para x, 1 para y. Então, o nosso segundo ponto, que é o ponto B, vai estar em cima do eixo y, porque é 0 para x, tá bem aqui. Por último, 1 para x, 2 para y. Então, 1 para x, 2 para y, tá bem aqui, é o ponto C. Agora, dá para traçar a reta, tá? Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, ó, y é igual a menos 2x, atribuo dois valores para x, ó, menos 1 e 0. Agora, gente, uma pergunta, ó. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Responda aí para mim. Se vocês lembram, a gente viu isso ontem. A função, ela é crescente ou decrescente? Primeiro A, alguém me ouve? Isso, crescente. Como que eu sei disso, né, Guilherme? Sei disso porque o meu A, ele é maior que 0, tá? Agora vamos para o próximo. Então, aqui, ó, como a função é y igual a menos 2x, quando x for menos 1, nós vamos ter y igual a 2. Na multiplicação, a gente, menos com menos é mais. Então, vai ficar mais 2, tá? Então, 2 vezes 1, 2. Quando x for 0, a y também é 0. Então, tem que ir ponto A, ponto B. Vai passar bem na origem dos eixos, ó. Então, ó, menos 1 para x e 2 para y. Tá aqui o ponto. 0 para x, 0 para y passa bem na origem, tá? E essa aqui, essa função, ela é crescente ou decrescente? Deem uma olhada. Pergunta. Crescente. Não, aí, ó. É, decrescente mesmo, Guilherme. Porque como que sei disso? Como que eu sei disso? Eu sei disso por quê? Porque o meu A, ele é menor que 0, tá? Então, vocês sempre olhem isso. Coeficiente angular, tá? Quando for crescente, o seu A tem que ser maior que 0. Quando for decrescente, o seu A tem que ser menor que 0, tá?
Então, vamos a mais um exemplo. Olha esse exemplo aqui. Em uma certa cidade, os taxistas cobram R$ 2,50 a bandeirada, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é possível para um passageiro determinar o valor da corrida? Como que vocês podem determinar o valor da corrida? Como que a gente pode determinar? O que vocês acham? Vamos interpretar o que a gente tem dentro do problema, ó. Você indo ou não, a partir do momento, o carro andando ou não, você entrou dentro do carro, você vai pagar um valor fixo de R$ 2,50. Então, na função, R$ 2,50 é o nosso termo independente, tá? Já o quilômetro rodado, nós vamos pagar R$ 1,50 por quilômetro. O que nós não sabemos é quanto quilômetros nós vamos rodar, certo? Então, a variação de quilômetros nós vamos chamar de x. Então, R$ 1,50 só pode ser o quê? O nosso coeficiente angular, tá bom? Que é o nosso A. Então, vamos lá. Dá, então, para a gente montar a função da seguinte forma. Ó. Então, a gente pode verificar isso, né? O valor que é cobrado sempre, R$ 2,50, nosso termo independente, ou nosso coeficiente linear, tá? Aqui, tá? O que cada quilômetro rodado é 1,50. Então, R$ 1,50 é o nosso coeficiente angular. A variação de quilômetros é o que eu preciso saber. Eu preciso saber quantos quilômetros eu vou rodar para mim ter certeza quanto eu vou pagar. Então, eu chamo essa variação de quilometragem de x, porque ainda não sei. Então, essa é a função, ó. Y igual a 1,50 vezes o x mais 2,50. Agora sim, eu posso atribuir valores para x e descobrir quanto eu vou pagar. Então, ó, se eu não andar quilômetro nenhum, eu vou pagar de cara R$ 2,50, que é a bandeira. Se eu andar 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 4, porque, ó, 1,50 vezes 1 mais 2,50, R$ 4. Se eu andar 2 quilômetros, 1,50 vezes 2 mais 4,50, eu vou pagar R$ 5,50. 3 quilômetros rodados, eu vou pagar, ó, 1,50 vezes 3 mais 2,50, pago R$ 7. Ficou claro para vocês? Então, ó, representando essa tabelinha no meu gráfico, ficaria assim. Se eu não andar quilômetro nenhum, eu já vou pagar inicialmente R$ 2,50. Então, é 0 para x e 2,50 para y. Tá bem aqui em cima do eixo, tá? Eixo da abscissa, da ordenada. Se eu rodar 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 4. Então, é 1 para x e 4 para y. Tá bem aqui o meu ponto, tá bom? Então tá bom. O Guilherme disse que ficou claro que entendeu. E os demais, compreenderam também? Então, ó, explicando a função linear, tá? Toda função linear, ela é afim, mas nem toda função afim é linear. Vocês lembram que nós vimos ontem a definição de uma função linear? Qual que tem que ser? O nosso b tem que ser 0 e o nosso coeficiente angular tem que ser igual a 1 para ser uma função linear, tá? Então, o gráfico dessa função, ela não passa pelo ponto de origem, então, que sempre acontece nos gráficos de função lineares. Na verdade, ponto de origem, não. Na verdade, o A tem que ser igual a... o A tem que ser igual a 1 e o nosso B igual a 0, tá bom? Então, essa é a definição. Perguntas? Meninos, tira um print desse slide aqui, ó. Quero esse exercício que vocês montem o gráfico e me mandem ainda hoje mesmo, que é para amanhã, tá? Agora é a sua vez de examinar o exemplo abaixo e descobrir linear ou apenas afim.
Um veículo é abastecido por meio de um dispositivo provido de 2 relógios. Um deles marca o tempo de abastecimento em minutos, o outro o volume do combustível fornecido ao tanque do veículo em litros. Construa o gráfico cartesiano correspondente à situação, volume em função do tempo. Então, ó, você já tem a tabelinha. Essa tabelinha é os seus pares ordenados, você já tem a variação do tempo e tem o volume por litros. Então, vocês vão montar o gráfico e dizer se a função ela é linear ou é apenas uma função afim. Lembrando do conceito, ó, função linear, o gráfico da função, ela passa pelo ponto de origem, o que sempre acontece nos gráficos de funções lineares. Então, função linear, a sua função ela tem que passar, a sua reta ela tem que passar no ponto de origem para ser linear, tá? Então, tirem um print, por enquanto, só desse slide. Vou mandar esse material lá no Classroom, mas eu quero esse slide como tarefa de hoje, de matemática, para a gente resolver amanhã juntos. Então, responde, tira a fotinha e me manda, porque, como eu disse para vocês, caderno vale nota. Fizeram aí o print? Sim. Sim. Sim? Então, esqueçam não, tá? Me mandem, pode mandar lá no WhatsApp. Só coloca, se identifica lá. Turma, tá? Por favor, seu nome. Alguns eu já tenho já. Os que mais me mandam tarefa eu já tenho até gravado o nome. Mas mesmo assim, coloca a sua identificação. Então, quais são as características importantes, né, da função afim que nós não podemos esquecer? Então, ela sempre vai ter um conjunto domínio. Esse conjunto domínio é um conjunto que pertence aos números reais, que são todos os possíveis valores para x, tá? Ela tem um conjunto imagem, que é o conjunto da função afim também, que pertence aos números reais. E o conjunto imagem de uma função afim são todos os valores de y, e ela tem os coeficientes. Aí ela tem um coeficiente angular, que é o nosso A. Ela tem um coeficiente linear, que é o B, que também é denominado termo independente. Não está escrito aqui, mas é também chamado assim. O B ele é importante porque ele é responsável por onde a nossa reta vai cortar o eixo Y. Então, ele tem a sua importância. E outra coisa é nós interpretarmos se a função ela é crescente ou decrescente. Se o nosso coeficiente angular, que é o A, for maior que zero, então nossa função ela é crescente. Mas se ele for menor do que zero, a nossa função ela é decrescente. Então, não se esqueçam disso, tá? Então, observem bem esses detalhes, prestem atenção nisso. É importante que isso seja bem claro na mente de vocês na hora de resolver os exercícios, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta não. Não? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela, vou fazer a chamada. Tá? Ed Paulino. Presente. Derrubando as coisas aqui. Eduarda Camille. Presente. Elaine. Presente. Adria. Gabriel. Adria e Gabriel, tá aí? Ele Guilherme. respondeu no chat. Presente. Ai, não vi, O Adam acabei de ver agora. no chat. Tá, acabei de ver. Obrigada, viu, Guilherme? Deixa eu anotar aqui, Guilherme. Stephanie. Presente. Leandro Henrique. Leandro Henrique.
Ana Luísa. Presente. Ana Luísa. Beatriz. Presente. Laisla. Presente. Jonatas. Então, quem que ficou faltando? Leandro. Henrique, tá aí, Leandro? Tô presente, não precisa falar. Ok. Cadê, não? Então, meninos, é isso. Tenham um bom dia. A gente se encontra amanhã. Amanhã vocês têm simulado, mas a gente tem aula normal, né? A Juliana postou lá no grupo. A gente se vê amanhã, então, tá? Tchau, Até tchau, amanhã, gente. professora. Tchau, professora, com Deus. Amém. Com Deus Até também. amanhã. Até.